Você já se sentiu constrangido ao perceber que o seu corpo não responde da mesma forma que antes? Já evitou um momento íntimo por medo de falhar, de não corresponder, de decepcionar? Pois saiba que você não está sozinho. A erétil, também conhecida como impotência sexual, é muito mais comum do que você imagina, principalmente depois dos 50 anos. E mais do que isso, é um assunto que precisa ser falado com naturalidade, com respeito, sem culpa, sem vergonha. Porque quando o silêncio toma conta, o medo cresce, a insegurança se instala, e muitas vezes a relação a dois começa a se desgastar, sem que nenhum dos dois consiga entender exatamente o porquê. Hoje, eu quero conversar com você sobre como lidar com a disfunção erétil sem vergonha, com maturidade, com acolhimento e, principalmente, como buscar ajuda e soluções reais. Antes de continuar, já deixa aqui o seu comentário. Você sente que esse assunto te afeta de alguma forma? Já passou por alguma situação assim? Ou conhece alguém que vive essa dificuldade, mas ainda não conseguiu falar sobre isso? Aqui, esse espaço é seguro, sem julgamentos. E a sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Isso é muito importante para que a gente continue desbravando juntos os mitos e verdades sobre sexualidade na terceira idade, sem medo, sem tabu, com respeito e empatia. Quando falamos em disfunção erétil, muita gente ainda associa esse tema a uma espécie de fracasso masculino, como se o homem que não consegue manter uma ereção fosse menos viril, menos homem, menos desejável. Isso é um mito, uma mentira que gera sofrimento e bloqueia a busca por ajuda. A verdade é que a disfunção erétil é uma condição médica que pode ter múltiplas causas, desde fatores físicos como problemas vasculares, diabetes, hipertensão, até questões emocionais como ansiedade, depressão, estresse e, claro, as mudanças naturais que o envelhecimento traz para o corpo masculino. Você já percebeu que o seu corpo mudou com o passar dos anos? Que talvez a ereção não venha com a mesma rapidez, com a mesma rigidez, ou que a recuperação depois da relação é mais lenta? Isso é natural. O corpo masculino, assim como o feminino, passa por transformações hormonais, metabólicas, circulatórias que interferem diretamente na resposta sexual. E ignorar essas mudanças, ou pior, tratá-las como uma falha pessoal, só aumenta o sofrimento. Por isso, é fundamental entender que, antes de tudo, a disfunção erétil não define quem você é, não define sua masculinidade, não define seu valor, não define a sua capacidade de amar e de ser amado. Ela é apenas um sinal de que o seu corpo precisa de atenção, de cuidado, de acolhimento e que sim, há tratamento, há alternativas, há formas de viver a sexualidade com prazer, com intimidade, mesmo com as mudanças que a idade traz. Você já buscou ajuda médica para falar sobre isso? Já compartilhou essa dificuldade com o seu parceiro ou parceira? Ou ainda guarda esse medo dentro de você, achando que é algo que precisa superar sozinho? Deixa eu te dizer, não precisa. Procurar ajuda é um ato de coragem, do maturidade, de amor próprio. E hoje, felizmente, existem diversos tratamentos eficazes para a disfunção erétil, que vão muito além dos famosos medicamentos azuis. Desde terapias medicamentosas personalizadas até psicoterapia ou mudanças no estilo de vida, exercícios físicos, alimentação equilibrada, cuidados com a saúde cardiovascular, tudo isso impacta diretamente na saúde sexual. Você já parou para pensar como anda a sua saúde de modo geral? Porque muitas vezes a disfunção erétil é um sintoma de que algo maior está acontecendo. Uma pressão alta, não controlada, uma glicemia elevada, um colesterol desajustado, o sedentarismo, o tabagismo, o pênis, como muitos médicos dizem, é um barômetro da saúde vascular do homem. Quando há dificuldade de ereção, é sinal de que o sangue não está circulando como deveria. E isso não afeta só a sexualidade, mas a saúde como um todo. E, além do aspecto físico, tem o emocional. A ansiedade
de querer funcionar perfeitamente, a cobrança interna para ter a mesma performance de quando era jovem, o medo da rejeição, a vergonha de se expor. Tudo isso gera um ciclo vicioso. A preocupação com o desempenho atrapalha a excitação, e a dificuldade na excitação alimenta ainda mais a insegurança. Você já se viu nesse ciclo? Já percebeu como, às vezes, o medo de falhar é tão grande que a falha acontece justamente por causa dele? Esse é um dos principais desafios para quem vive a disfunção erétil. Quebrar esse ciclo, tirar a pressão, mudar o foco da performance para a conexão, para o prazer sem cobrança, para a intimidade verdadeira. Você já experimentou um momento íntimo sem se preocupar com o desempenho, apenas com a troca, com o carinho, com o toque, com a presença? Porque a sexualidade na maturidade pode e deve ser vivida de maneira mais livre, mais consciente, mais respeitosa com o seu tempo, com o seu corpo, com as suas possibilidades. Não precisa ser como antes, não precisa seguir um roteiro fixo, não precisa corresponder a nenhum padrão, precisa fazer sentido para você e para quem está ao seu lado. E falando em quem está ao seu lado, você já conversou sobre isso com a sua parceira ou parceiro? Já abriu espaço para dizer como se sente, para compartilhar as suas inseguranças, para pedir apoio? Porque muitas vezes quem está ao lado percebe que algo mudou, mas não sabe como ajudar, não sabe como abordar, não entende o que está acontecendo. E aí, o silêncio cria uma distância desnecessária. Mas quando a conversa acontece, quando há escuta, quando há acolhimento, o casal pode descobrir juntos novas formas de viver a intimidade, com mais verdade, com mais cumplicidade, com mais prazer. Comenta aqui se você sente que esse conteúdo falou com você. Pode escrever: já passei por isso, ou quero saber mais sobre como lidar. Esse é um espaço seguro, acolhedor, sem julgamentos. E se ainda não deixou seu like, deixa agora. Isso ajuda muito o canal a crescer, a alcançar mais pessoas que precisam saber que não estão sozinhas nessa jornada. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre como superar a disfunção erétil, como cuidar da saúde sexual na maturidade e como transformar essa fase da vida em um momento de mais liberdade, mais prazer, mais conexão. Porque o prazer não tem idade. A intimidade não precisa acabar. E a sua sexualidade merece ser vivida com respeito, com cuidado, com acolhimento e, acima de tudo, com amor. Quando você entende que a disfunção erétil não é uma sentença, mas um convite para olhar para si com mais carinho, o peso começa a diminuir. O medo vai se transformando em curiosidade, em vontade de entender o que está acontecendo, em busca de caminhos para se sentir melhor. E essa é a atitude mais importante. Sair do lugar da vergonha e ir para o lugar do autocuidado. Procura um urologista, por exemplo, não significa que você está doente ou que a sua sexualidade acabou, mas sim que você quer viver com mais qualidade, com mais prazer, com mais tranquilidade. Hoje, a medicina oferece uma série de tratamentos para a disfunção erétil, desde medicamentos orais, que são os mais conhecidos, até terapias com injeções locais, próteses penial e intervenções menos invasivas, como a terapia por ondas de choque, que estimula a vascularização do pênis. Cada caso é único e precisa ser avaliado com cuidado, mas o mais importante é saber que há alternativas, que você não precisa aceitar a dificuldade como algo imutável. Você já conversou com um especialista sobre as opções que existem para o seu caso? Já buscou entender o que pode funcionar para você? Além disso, há mudanças no estilo de vida que podem fazer uma diferença enorme. Parar do filme, por exemplo, melhora significativamente a circulação sanguínea, inclusive na região genital. Praticar exercícios físicos regularmente aumenta a disposição, melhora a saúde cardiovascular e impacta diretamente na qualidade das ereções. Manter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, gorduras boas e pobre em alimentos ultraprocessados ajuda a controlar doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto, que são fatores de risco para a disfunção erétil.
Você já parou para avaliar como está o seu dia a dia? Como anda a sua alimentação, a sua rotina de exercícios, o seu sono? Muitas vezes, pequenas mudanças no cotidiano podem trazer grandes resultados na saúde sexual. E não é só uma questão de melhorar a ereção, mas de se sentir mais vivo, mais confiante, mais dono do si. Outro aspecto fundamental é o emocional. A ansiedade de desempenho é um dos maiores vilões da vida sexual na maturidade. O medo de falhar, de não dar conta, de não satisfazer o outro, pode paralisar, pode inibir a excitação, pode criar um ciclo de frustração difícil de quebrar. Por isso, a psicoterapia pode ser uma aliada poderosa nesse processo. Conversa com um profissional, entender os gatilhos emocionais, trabalhar a autoestima pode fazer toda a diferença. Você já pensou em buscar esse tipo de apoio? Já considerou que, além do corpo, a mente também precisa de cuidados para que a sua sexualidade possa florescer novamente? Muitas vezes, as maiores barreiras não estão no físico, mas na cabeça, nas crenças, nos medos que carregamos e que podem ser transformados quando são colocados para fora, quando são acolhidos. E falando em acolhimento, nunca é demais reforçar. Conversar com o parceiro ou parceira sobre a disfunção erétil é fundamental. Dividir o que está acontecendo, falar sobre os medos, sobre as dificuldades, mas também sobre as vontades, sobre os desejos. Porque a intimidade não se constrói apenas na cama, mas na troca, na escuta, na presença. Quando há diálogo, o casal pode descobrir novas formas de viver o prazer, novas maneiras de se tocar, do sei aquaristier, do sei connect. Você já teve essa conversa? Já abriu o seu coração para quem está ao seu lado? Ou ainda aguarda tudo para si, com medo de ser julgado, de ser rejeitado, de parecer fraco? Deixa eu te dizer uma coisa: vulnerabilidade é força, é a capacidade de se mostrar por inteiro, com as potências e com as fragilidades. E quando isso acontece, a relação se fortalece, a cumplicidade cresce, a sexualidade se transforma. E lembre-se, a sexualidade, na maturidade, não precisa e nem deve ser uma repetição do que foi na juventude. Ela pode ser, sim, mais tranquila, mais serena, mais consciente, mais verdadeira. Não precisa de pressa, não precisa de performance, não precisa seguir um roteiro. Precisa, isso sim, de presença, de respeito, de entrega. Você já experimentou um momento íntimo, sem a obrigação de funcionar, apenas com o prazer do toque, do carinho, do olhar, da presença? Porque muitas vezes o prazer renasce justamente quando a pressão desaparece, quando a cobrança dá lugar à curiosidade, quando o medo cede espaço para a confiança. Comenta aqui se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido, se abriu algum insight para você. Pode escrever: quero me cuidar mais, ou preciso falar sobre isso. Esse é um espaço seguro, de troca, de acolhimento. E se ainda não deixou seu like, deixa agora. Isso ajuda muito o canal a crescer, a alcançar mais pessoas que também precisam saber que não estão sozinhas nessa jornada. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos vamos seguir falando sobre saúde sexual, sobre prazer na maturidade, sobre como transformar essa fase da vida na melhor de todas, com mais liberdade, mais consciência e mais amor, porque a sua sexualidade não acabou. Ela só está pedindo uma nova forma de ser vivida, com mais respeito, mais e presença, mais autocuidado e, acima do tudo, com muito mais liberdade.